Vamos ler capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João. Todos localizaram a passagem? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, tome assento, adorando, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos dar sequência ao seminário Crescer, que estamos ministrando aqui pela 4ª vez, no mínimo, e ministramos a primeira vez há uns 8 anos atrás. É interessante, meus irmãos, guardar o que se ouve, e mais interessante, praticar o que se ouve. Por isso, não preocupe em guardar tudo, no sentido de ficar apreensivo, não, mas se preocupe em prestar bastante atenção no que está ouvindo. Entenda o que está ouvindo, procure entender o que está ouvindo. Isso. E com o interesse de colocar em prática. Tiago nos ajuda dizendo que nós não devemos, capítulo 1, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, entenda com o desejo de colocar em prática. Eu quero. Sabe por que uma mulher que gosta de novelas, se você perguntar para ela como foi o capítulo dessa semana passada, ela sabe o capítulo todo? E tem gente que sai da igreja e não lembra o que ouviu? Não é só uma questão espiritual, é uma questão de interesse. A pessoa tem interesse na história que ela está vendo na novela. Eu não sei se crente que gosta de novela, gosta do céu também, isso é outra história. Mas uma pessoa noveleira, ela sabe os detalhes, e ela sabe até o que vai acontecer, o que ainda não aconteceu. Por quê? Há interesse. Será que está havendo interesse em nós o bastante para sabermos o que ouvimos e colocar em prática? Nós estamos no seminário Crescer, e nós falamos aberta e claramente que se quisermos crescer, tem que ter o desejo de crescer. E desejo é o que me impulsiona. O desejo, aquilo que está dentro de mim, é o que dirige os meus passos. E nós ouvimos muito bem sobre isso. Você que perdeu, vá lá no YouTube, porque foi do céu as palavras que Deus trouxe para nós. Amém? E nós falamos aqui sobre foco, objetivo e tudo mais. E hoje, nós temos que entrar num assunto, é como se fosse uma parada no fervor do seminário, mas não é de fato uma parada, é algo essencialíssimo. Porque se não acontecer isso, tudo que nós crescermos na nossa vida, vai dar problema para nós. Você já observou que o mundo está querendo melhorar as coisas? Nós estamos tendo a evolução das máquinas. Nós estamos tendo as evoluções do virtual, das redes sociais, das mídias, tantas coisas sempre evoluindo. Tem agora o metaverso, que parece muito bom,
mas é uma cilada muito terrível. Nós vamos poder tocar no mundo virtual. E aí que está o grande perigo, porque Deus não nos mandou ter comunhão com o virtual, Ele mandou ter comunhão com o físico. E aí tem outras tantas coisas. E eles estão também procurando evoluir o corpo humano, eles querem até chegar a nos dar a eternidade. E o ser humano, ele vai ser meio robô e meio humano. Então vão ter muitas coisas. E você pode ver as últimas notícias aí sobre os tetraplégicos que estão conseguindo andar, estímulo elétrico e tudo mais. Estão querendo fazer uma máquina. Estão querendo aprimorar, melhorar. Mas uma coisa que eu creio que nós aqui todos concordamos, o ser humano em si está evoluindo. Nunca se ouviu falar de tantas coisas desastrosas com relação ao caráter humano. As figuras que nós tínhamos de pessoas honestas, que a gente olhava para alguém e falava, essa pessoa é honesta, e a gente descobriu tanto escândalo, que a gente não sabe onde está a figura do honesto mais, que a gente duvida. Pessoas passaram a duvidar de outros que têm um comportamento honesto, e dizendo, quando eu vejo muito quietinho, não sei não, mas é porque pessoas agiram de tanta má fé que se vestiram de honestidade para enganar os outros. Então o ser humano está matando vidas para crescer. A nossa política, infelizmente, está subindo no caixão dos outros para fazer política e levantar o seu partido. Se nós fôssemos seres humanos melhores do que éramos, nessa ocasião de pandemia, nem o nome do nosso partido, se é que temos aqui, nem o nome do nosso partido iríamos falar. Nós iríamos ajudar pessoas, nós iríamos deixar as políticas de lado e agora ajudar, estender as mãos para as pessoas, mas não, pega o defeito de um, o erro do outro e começa a xingar e começa a brigar, e enquanto isso a nação não melhora. E nós vemos o quadro dos seres humanos a partir da nossa política, como está piorando. E por que está piorando se nós podemos, com tanta tecnologia, com tanta ciência, com tantas descobertas, melhorar muitas coisas? É que o ser humano, onde ele precisa mudar, máquina nenhuma chega. Onde o ser humano precisa mudar, remédio nenhum chega. Mistura nenhuma chega. Eles estão estudando para trabalhar a mudança genética do corpo, por causa da herança genética de pessoas de mau caráter, mas não sei o quê. Essa genética, ela não vai ser mudada nunca, não tem como. Só tem um lugarzinho para mudar o ser humano, que é a essência do ser humano, onde está a alma do ser humano. A alma é intocável nesse aspecto. E só tem um que pode mudar o ser humano, o nome dele é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que a minha religião muda o ser humano, eu estou dizendo que Jesus Cristo muda o ser humano. Por isso nós temos que, entre dar uma pausa, ou na verdade mergulhar onde primeiro precisamos mergulhar, nós precisamos falar que para crescer, antes de tudo tem que nascer de novo. Se nós soubéssemos do quanto é profunda essa questão de nascer de novo para depois crescer, nós nos concentraríamos na matéria de hoje, melhor que a de ontem, ainda que a de ontem foi mais fervorosa. Mas essa aqui é mais delicada, porque ela vai querer atingir o nosso interior, e eu gostaria de muita atenção para ninguém perder o raciocínio. Eu, quando sentava no banco para ouvir, eu gostava de sentar nos primeiros bancos, para ninguém chamar a minha atenção, porque eu realmente queria ouvir e guardar o que eu ouvi para colocar em prática. Eu chamava a atenção de pessoas que conversavam perto de mim, eu era daqueles crentes cri-cri. Chamava a atenção, não gostava, você veio na igreja porque está conversando.
Se eu visse alguém, porque na minha época não tinha, com o WhatsApp ligado, com o Facebook ligado, perto de mim, dentro da igreja, mas eu ia falar mesmo. Falou, irmão, não tem vergonha não? Vai lá para fora. Parecendo que eu era pastor. Mas me dava uma indignação, porque na igreja a gente vem para absorver tudo que Deus tem para nós. Na igreja a gente deve vir como uma esponja seca, para ser colocado dentro das águas de Deus e sugar tudo. Essa matéria do nascer de novo é importantíssima. Nós temos exemplos de pessoas que conseguiram conquistar o mundo inteiro, mas perderam a razão da vida. Porque tinham tudo, mas não mudou aqui dentro. Então eles pensaram em suicídio, alguns suicidaram, alguns pegaram a fortuna e doaram para os outros e saíram andarilhos. Quando você estiver pensando muito em solidão, em não ver nada e sair sozinho, tem algum problema na sua vida. Porque o interesse de estar sozinho tem que ser só para buscar a Deus e depois para estar semeando o que buscou no meio das pessoas. Então, quando, meus irmãos, eu vejo tudo isso tentando melhorar o ser humano, e eu olho para a palavra de Deus, e é claro que eu não sou perfeito, mas olho o que Deus fez na minha vida. Eu preciso nascer de novo antes de ter qualquer coisa. Eu preciso nascer de novo antes de subir num altar. Eu preciso nascer de novo antes de ter 500 likes numa postagem. Eu preciso nascer de novo antes de ouvir qualquer elogio. Assim como preciso nascer de novo antes de ouvir qualquer crítica. Eu não vou saber lidar com isso. Talvez eu possa tropeçar com muitas coisas, mas se eu nascer de novo, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou saber lidar com essas coisas. Nós aqui sempre citamos Paulo, porque realmente é um exemplo maravilhoso. Se Paulo não tivesse sido alcançado pelo Espírito Santo e a obra do nascimento de novo não tivesse acontecido na vida dele, ele teria desviado. Por um ou outro motivo. Porque maravilhas eram feitas pelas mãos de Paulo. Os aventais dele eram levados, demônios eram expulsos, enfermos eram curados, quando os aventais dele tocavam na pessoa. Então era para ele, E também era para ele desviar, quando perseguiram ele, a própria igreja perseguiu e falou tanta coisa. Mas Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Paulo dizia que isso era nada, porque ele estava esperando uma glória por vir. É necessário nascer de novo, foi isso que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Muitas pessoas estão nas igrejas, irmãos, e não tem sentido para elas estarem na igreja. Parece que é um peso, é uma angústia. Pessoas chegam atrasadas na igreja, não se ligam no culto e ainda saem reclamando que o culto terminou 10 minutos depois do horário. E eles chegam atrasados. Pessoas dentro das igrejas vendo defeitos, vendo problemas, vendo dificuldades e não vendo a glória de Deus naquele lugar. Pessoas insatisfeitas, pessoas que brigam, pessoas que por nada discutem, xingam, por nada se perdem, por um par de pernas, por um vídeo na internet, principalmente se não tiver ninguém perto, elas se perdem, não nasceram de novo. O batismo não me torna nascido de novo, batismo em águas, não, ele é para quem nasceu de novo.
O batismo no Espírito Santo não me faz nascido de novo, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilha, tivemos dons para tudo isso, e Jesus vai dizer: não te conheço. É a presença do Espírito, é o mover do Espírito, é a ação do Espírito na nossa vida. Muitas pessoas estão brigando de denominações em denominações, defendendo a sua igreja, defendendo: eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou congrego, eu sou luterano, eu sou não sei o que, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou agostiniano, eu sou pelágio, eu sou, e as brigas e as dificuldades e tantas coisas. E se fossem nascidos de novo, estavam preocupados com suas palavras, para não desviar outros que estão ouvindo as palavras. Muitas pessoas sobem no altar e começam a falar coisas de si mesmas, tanto para o lado do amor demais, quanto para o lado do ódio demais. E aí o lado do ódio demais, o que ama demais atinge este, e do ódio demais atinge aquele. E sendo que a Bíblia diz que uns é como Paulo, outros é como Pedro, outros como Tiago, outros como Apolo, outros é como João. Cada um tem sua característica, mas que a igreja, ela é serva de Cristo Jesus. Está faltando nascer de novo. Muitos frequentam a igreja e dizem: eu vou sair dessa igreja, porque aqui o meu problema não foi resolvido. Outros vão para a igreja, o problema é resolvido, e eles deixam a igreja, porque o problema já foi resolvido. Não nasceram de novo. Muitas pessoas, irmãos, não têm o prazer mais de orar, apesar de que orar é guerra, é batalha espiritual, principalmente no início, nós pregamos aqui na quinta-feira. Mas elas, nascidas de novo, elas querem vencer o desafio, porque elas querem chegar ao lugar da comunhão. Mas muitos já não oram, porque dizem ser pesado e não encontram Deus mesmo, então deixa para lá. Mas os nascidos de novo têm fome e têm sede de Deus. É necessário nascer de novo. O nascimento de novo não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. A obra do nascer de novo, quem faz é o Espírito Santo. Só que ele tem que achar fome em nós. Ele tem que achar busca em nós. Ele tem que achar o interesse em nós. Senhor, eu estou me odiando, eu sou nojento, eu não valho nada. Senhor, vem para mim, me transforma, me regenera, me faça nascido de novo, Senhor. E querer tanto isso de verdade, que não cesse de clamar até que de fato aconteça o nascimento de novo. Se quisermos então, meus irmãos, crescer de verdade sem prejuízo, primeiro tem que nascer de novo. Porque o que virá depois da busca pode me prejudicar bastante. Tem gente, tem pessoas no meio de nós, eu digo nós, eu, você, todos nós, você que está pela internet, que se ganhar mais um pouquinho do que tem, desvia-se de Deus. E tem outros que podem ganhar toda a fortuna do mundo, que vai saber usar para a glória de Deus. Os nascidos de Deus sabem usar para a glória de Deus. Que nessa hora o Espírito de Deus esteja convencendo a cada um de nós. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz em nós, na obra da regeneração, ou seja, gerar de novo, uma das principais coisas é tirar de nós a arrogância, a altivez, no sentido pejorativo, a ignorância. Tem pessoas que são ignorantes com os outros, outras são ignorantes consigo mesmas. Tem gente que é inteligente demais com os outros e tolo consigo.
Ele ajeita a vida dos outros, mas a vida dele está uma miséria, um descaso. Sabe aconselhar pessoas, mas não sabe obedecer direções. É necessário nascer de novo. Será que estamos sendo levados a reflexões nessa noite? É necessário nascer de novo. Deixa eu te falar uma coisa especial. Quando a gente nasce de novo, tudo se resolve aqui dentro. O nosso maior problema não é o que está daqui para fora, é o que está daqui para dentro. O problema seu está dentro de você. Os maiores inimigos de Sansão não eram os externos, não. Os que estavam de fora, não. Ele vencia todos. Ele pegou uma queixada de jumento e pôs 1000 homens por terra. Ele abriu um portão de 700 metros, colocou nas costas, subiu um monte correndo com ele nas costas. Mas não sabia resolver suas questões interiores. Seu problema está dentro de você. É necessário nascer de novo. Tudo se resolve aqui dentro. É por isso que você vê pessoas que quase não têm fortunas que a gente imagina. Tem gente que não tem uma bicicleta para andar. Isso não quer dizer que é pior ou melhor, eu estou falando só para você entender. Tem gente que não tem uma bicicleta para andar, mas é mais feliz daquele que tem um Porsche para andar. Tem gente que come arroz e farinha no almoço e é mais feliz do que aquele que tem 5 opções de carne no almoço. Não quer dizer que a falta de fortuna faz isso e a fortuna faz aquilo. Não. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Luramanto cabrachamai. Pessoas frequentam as igrejas, ouvem palavras, as mais profundas até, mas chega lá nos seus trabalhos, são lobos. Chega lá nas suas faculdades, são lobos. O convívio dos familiares são lobos. Mas ouvem as palavras certas. Conhecem as direções certas. Mas são lobos em casa. São desviados em casa. Necessário é nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, as palavras elas vêm diretamente para dentro de nós. Escute uma coisa, eu estou falando e vendo, ultimamente Deus está me dando por sua misericórdia, essa graça de poder falar e ver as coisas acontecendo. O pregador prega, as palavras saem da boca do pregador e vai impregna na alma da pessoa e começa a movimentar a alma da pessoa. Os nascidos de novo são como esponjas que atraem as águas do Espírito Santo. E essa palavra fica na cabeça, fica no coração. Davi disse: eu vou guardar essa palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus disse: eu vou colocar na vossa mente a minha lei. E quando a gente nasce de novo, Deus nos deu esse coração de Ezequiel 36, 26, salvo engano. E lhes darei um novo coração. Deus dá a nós um novo coração no nascimento de novo. E aí quando você está na sua casa, essa palavra continua dentro de você. Quando você está na faculdade, a palavra continua dentro de você. Ela continua na sua mente e no seu coração. A palavra está na tua boca e no teu coração. Ela continua. Você vai na sociedade e a palavra está ali. Você sente-se cobrado, não por um pastor, por uma pastora, por uma liderança, por um pai, uma mãe, um filho, uma filha, não. Você se sente cobrado pelo próprio Espírito Santo que trouxe a palavra para dentro de você. Necessário vos é nascer de novo. Será que alguém recebe essa palavra? Quando temos uma vida simplesmente natural, nascemos biologicamente e vamos sendo dirigidos para a morte. A vida biológica é assim, a gente nasce para morrer. Ou não é? Tivemos aí uma menininha que estávamos orando por ela, tadinha. Tadinha não, é um anjinho que foi para o céu, né? Mas no conselho de pastores, com 8 meses ela faleceu. Nasceu para morrer.
E na verdade a gente nasce para morrer, só não sabe quando. E já notou que as pessoas que sabem que vão morrer, elas tomam atitudes diferentes? Talvez a gente precisasse colocar isso em nós. Eu nasci para morrer. E talvez por causa disso deixar de ser ignorante, arrogante e estúpido. Porque quem está para morrer nunca vai querer ser exaltado. Apesar do processo físico na maturação, crescimento e desenvolvimento, que é o crescimento do ponto de vista biológico, né? Alteração de forma, vem a velhice, etc, etc, etc. Aparentemente estamos nos tornando prontos, na verdade, começando a morrer depois de nascer. E aí a gente vai se tornar pronto para a vida, assim como deveríamos nos tornar prontos para a morte. Você já parou para pensar nisso? Está dormindo ou está acordado? Porque essa é a maior preocupação de um cristão. Estou pronto para morrer? A gente esconde pecado. Tem obreiros que escondem pecado. Deus sabe de tudo. E diante de nós tem uma palavra bem colocada, mas diante de Deus não adianta. O culto pesa, as coisas pesam, as dificuldades ficam maiores, e a pessoa continua guardando o pecado, querendo ainda sinais. Você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Essa pergunta eu estou fazendo aberta e francamente. Você está pronto para morrer? Se a morte chegar agora, o que vai ser? Você é batizado em águas? Não, pastor, não concordo com o batismo. Não concordo porque está em pecado. Porque se não tivesse, quisesse só Jesus, a primeira coisa que queria fazer era batizar em águas. Nossas ignorâncias têm que ser jogadas fora. Pastor, eu discordo da igreja, eu discordo que eu tenho que frequentar a igreja, porque não nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente quer estar na igreja. Eu discordo do dízimo, discordo da oferta, porque não nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, ainda que a Bíblia não falasse, a gente ia dar o dízimo e a oferta de todo jeito. É nascer de novo. E aí, Jesus deixa claro, ninguém vai entrar e nem ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O capítulo 8, até ministrei sobre isso lá em Morrinhos, de João, faz a gente chorar. Leia o capítulo 8 de João para você ver, que começa com a mulher do adultério, a mulher adúltera. Jesus está toda hora, depois da passagem da mulher adúltera, ele começa a dizer, eu sou a luz, quem anda comigo, ninguém vai andar, não vai andar mais em trevas. E aí os judeus começam a combater, os fariseus começam a dizer, mas que negócio é esse? E aí Jesus toda hora falando com eles, eu vim falar a verdade, vocês não recebem. Eu estou falando a verdade, o meu Pai testifica de mim, eu estou fazendo a vontade dEle. Não, nós temos Abraão, o senhor foi que fica falando que nós não temos pai. Não, vocês têm outro pai. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a palavra que eu estou falando, porque Abraão anteveu o meu dia e ele exultou. Abraão estaria ouvindo todas as palavras que eu estou falando para vocês aqui, mas vocês estão brigando comigo. Vocês não são filhos dele. O filho obedece o pai, o filho imita o pai. Vocês têm outro pai. Não, nós somos filhos de Abraão, e começa a discussão, e aí Jesus fala, olha, vocês têm que seguir as minhas palavras, e conhecereis a verdade vos libertará. Leia lá para você ver, começa o capítulo 8, com Jesus livrando aquela adúltera de ser morta, apedrejada, e dando a ela uma oportunidade de ir agora para uma nova história e não pecar mais.
E termina o capítulo 8 com Jesus tendo que fugir, porque eles pegam em pedra para apedrejar ele. O homem que salva é o homem que eles querem matar. O homem que tem respostas de palavras de vida eterna é o homem que eles querem matar. E muitas vezes a igreja está fazendo isso com Jesus. Ele traz a palavra e você aí no banco sentado fica brigando com a palavra, não recebe a palavra. Qual é o teu pai? Porque a palavra é revelada por Deus, a palavra é bíblica, ela vem de Deus, e quem é filho de Deus recebe a palavra de Deus. Quem é o vosso pai? Jesus diz claro a eles, sabe qual é o pai de vocês? É o diabo. Olha a franqueza da verdade, João 8,44, ele é que peca desde o princípio, ele mente desde o princípio, ele é o pai da mentira e vocês servem ele. Queridos, para não sermos filhos do diabo, temos que guardar a palavra. Escute isso, é uma palavra mansa, eu não estou cobrando aqui, nem estou xingando e nem brigando. Escute, Jesus falou assim que você tem facilidade de você saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O próprio João, o autor do capítulo do Evangelho de João, e o capítulo 8 que estamos citando, na sua carta, ele vai dizer, 1 de João 3, 8 a 10, quem vive na prática do pecado é do diabo. Pronto. Quer saber quem é do diabo? Quem vive praticando o pecado. E a igreja de hoje vive dizendo, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Não sou. Eu posso até ter pecado, mas eu não sou pecador não. Eu sou santo, você é santo. O que é ser santo? Ser santo não é ser santarrão melhor do que os outros. Essa é uma coisa que impregnaram na mente das pessoas. Ser santo é ser separado. Você agora tem uma vida para Deus, você é santo. Palavra separado, no hebraico, kadosh, kodesh, no grego, agiasmos, agatozune, palavras semelhantes, correlatas, separados para Deus. A igreja é separada para Deus, por isso que a igreja é chamada de santa, e por isso que Paulo vai escrever aos santos, ali de Roma. Amém. Então, meus irmãos, por que é que a gente briga com a verdade ao invés de abraçá-la? Porque não nascemos de novo. Quero que você guarde essa palavra, porque eu estou guardando. O dia que nós nascermos de novo, seremos um só corpo em Cristo. Para se ter vida de fato, é necessário, mas muito necessário, conhecer Jesus Cristo pela experiência. Não é pela letra, nem pela informação, é pela experiência. Tem que ter uma experiência com Ele. Nunca mais vai aparecer fofoca na vida de um nascido de novo, uma nascida de novo. Se sair mentira, a pessoa cai de joelho arrependido na hora, porque não quer perder o que recebeu do Senhor. Jesus disse a nós, no mesmo Evangelho, nós citamos o capítulo 3, onde lemos, citamos o capítulo 8, citamos a carta de João, o mesmo autor. Jesus vai dizer 14,6, eu sou o caminho. Quero que você preste atenção, deixa o seu cabelo para depois. Eu sou o caminho. Que pastor enjoado. Eu sei o que Satanás quer. Que você não ouça essa palavra e não nasça de novo. Jesus disse, eu sou o caminho. Ego em mim, rerodos. É o artigo definido. Eu sou o caminho. E eu sou a verdade. E eu sou a vida. Jesus não é vida, Ele é a vida. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente só nasce de novo pela experiência com Jesus Cristo. Porque foi Ele que foi para a cruz e tomou sobre si o que nos condenava.
e estava em nós. Ele arrancou de nós a condenação, Ele arrancou de nós o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1,29, o mesmo autor. Nós estamos falando da doutrina joanina, da mentalidade joanina, teológica, revelada a nós. Ele morreu na cruz para arrancar de mim o que não presta, o que me condenava, o que me fazia um lixo. Ele vai para a cruz e diz assim: vem para mim tudo que não presta do ser humano. O único que fez isso. Buda não fez isso, Maria não fez isso, Confúcio não fez isso, Dalai Lama não fez isso, Zoroastro não fez isso, ninguém fez isso. Pedro não fez, Paulo não fez, João não fez. O único é Jesus. Por isso o único que nós pregamos, o único Salvador que pregamos é Jesus. O único intercessor que pregamos é Jesus. O único que pode libertar é Jesus. Então não é exclusivismo de uma religião, é a verdade bíblica. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder, deu-lhes, não tinham. Recebeu Jesus? O Pai vai dar o poder. Poder para quê? De serem feitos filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus se Deus não der o poder para serem feitos. Por isso não adianta ingressar numa igreja, ainda que devamos fazer numa igreja séria. Não adianta batizar em águas, ainda que os salvos batizam. O certo primeiro é passar por Cristo. Eu escrevi e repliquei nas redes sociais minhas: eu já passei por Cristo. Não me venham dizer que eu tenho que passar por Calvino, eu já passei por Cristo. Não me diga que eu tenho que passar por Armínio, eu já passei por Cristo. Não me diga que eu tenho que passar por Pelágio, por Agostinho, eu já passei por Cristo. Podemos ler estes homens e devemos. Podemos ler suas enciclopédias, seus livros e devemos. Mas passamos é por Cristo e a doutrina de Cristo e a palavra de Cristo. Porque Ele disse: vá pelo mundo todo e pregue todas as palavras que vos tenho falado. E Ele disse que fez filho de Deus todos que o receberam. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para tornar-se um filho de Deus, tem que nascer de Deus. Por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo, porque se não nascer, não pode ver o reino de Deus. E aí ele vai dizer isso no versículo 3, o versículo 7 ele vai dizer: não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Sem nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Não vê e não entra. Então diga comigo: não existe possibilidade de crescimento espiritual verdadeiro se não nascer de novo. Você pode até crescer fazendo algumas coisas, mas você em si mesmo não crescerá. É necessário nascer de novo. E é interessante, irmãos, que no caso de Nicodemos, leva a gente para refletir ainda mais, porque Nicodemos deveria ser o pastor que todo mundo iria escolher. Jejuava 2 vezes por semana, dizimava 2 vezes por semana, era professor, mestre em teologia, nos seminários da época, nas escolas da época,
era assíduo frequentador do templo e vivia a lei. Ele era príncipe. E Jesus chega para esse homem que a gente pensa que é melhor do que nós 1000 vezes e diz assim: Nicodemo, se não nascer de novo não funciona. Alguém pode meditar sobre isso? Olha, meus irmãos, quando esse nascer de novo acontece de fato, Pedro nos ajuda. Atos 2,37, você pode abrir a Bíblia? Jesus está falando para Nicodemos: ó Nicodemos, toda a sua religiosidade e toda a sua bondade não são suficientes. Importa nascer de novo. Jesus não disse aqui: importa fazer parte, importa fazer campanha, importa fazer... Não. Porque nada disso, ainda que seja muito bom que façamos, vai fazer a diferença se primeiro não nascer de novo. E aí Pedro vai dizer em 2,37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E aí Pedro responde no versículo 38 do capítulo 2 de Atos: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vai lá para 3, 19 e 20, Atos, que ele vai completar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. É necessário, para nascer de novo, uma atitude nossa de arrependimento. E como eu já disse várias vezes aqui, não é arrependimento do pecado que eu cometi, é arrependimento de ser alguém que comete pecados. É arrependimento de ser pecador, de ter a natureza que tenho, de ter o caráter que eu tenho, da forma de vida que tenho. Eu não quero ser assim, eu quero ser uma nova pessoa, e quero que esta pessoa seja imitadora do Senhor Jesus. E esse meu arrependimento tem que me levar, não primeiro para clamar por almas, mas para clamar pela minha própria alma. Eu não posso ser um profissional da oração, orando pelos outros, querendo que Deus faça a obra nos outros que ainda não foi feita em mim. Eu tenho que chorar, lamuriar, reclamar a minha vida diante de Deus e dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor, derrama do teu Espírito sobre mim, Senhor. Meu Deus, eu preciso que o Senhor traga o Espírito regenerador para a minha vida. Eu ando nervoso demais, eu brigo demais, eu xingo demais, eu falo palavras que não devo falar, eu penso coisas que não devo pensar. Senhor, a minha vida é de um perdido. O Senhor me conhece muito bem, mas eu não quero essa vida, eu não quero esse tipo de vida, eu quero a vida que o Senhor tem para mim, Senhor. Enquanto isso não acontecer, você vai estar insatisfeito. Escute isso, pelo amor de Deus, abra bem seus ouvidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A insatisfação com as coisas espirituais é uma evidência de que não nascemos de novo. Uma pessoa nascida de novo, ela quer culto todo dia. Ela quer aquela vida de oração todo dia.
Uma pessoa nascida de novo, se alguém ferir ela perdoa na hora. Ela não quer nem saber quem tem razão, ela quer é perdoar. E isso, queridos, olhe para mim por favor, isso não é uma ação natural de um ser humano. Nós temos uma natureza vingativa, nós temos uma natureza de reclamar, de apontar, de querer destruir o outro, acabar com o outro. Então nós só fazemos isso quando de fato nascemos de novo. Você não crê nisso não, crê? Que o Senhor dê a vocês o entendimento que Ele me dá, em nome de Jesus. Meus irmãos, o problema não está nas sociedades, o problema não está na política, o problema está dentro de nós. Se nós nos curarmos pela vinda do Espírito Santo sobre nós, as sociedades serão curadas. Não adianta ficar brigando contra essa questão de comunismo. Não pode falar mais a palavra certinha não, que eles cortam. E falar isso, não adianta, irmãos, cuida da sua vida, nasça de novo, e ore para que Deus promova nascimentos de novo, nas sociedades que nós vivemos, onde a igreja chega, as pessoas serão mudadas. Sabe por que lá na Coreia do Sul, a glória é diferente? Uma igreja tem 1 milhão de membros, sabe por quê? Porque nasceram de novo. Sabe por quê? Que naquele templo enorme na Coreia do Sul, milhares e milhares, dezenas de milhares de almas dentro da igreja, todo mundo sentado, ninguém anda na igreja, ninguém vai no banheiro na hora da palavra, e todo mundo ali olhando e querendo ouvir o que aquele pregador vai falar. Ele não precisa chamar a atenção de ninguém, sabe por quê? Isso chama nascimento de novo e avivamento do céu. Necessário vos é nascer de novo. Tem que nascer de novo, é isso que Jesus está falando. Quem quer ver o reino de Deus? Quem quer entrar no reino de Deus? Tem que nascer de novo. A gente sabe tantos versículos de cor, ou às vezes nem sabe, mas quando começa a citar a gente lembra. Mas parece que eles não fazem efeito em nós. Parece que a gente sabe, mas não sabe. São os paradoxos, são as contradições desse negócio de andar com Deus. Será que segunda aos Coríntios 5,17 é verdade ou mentira? A palavra tem alguma mentira quando ela é doutrina? A palavra conta mentiras que pessoas disseram, pessoas viveram, pecados de pessoas, mas quando ela traz a doutrina, tem alguma mentira? Tem ou não? Jamais. Segundo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo? Aquele nova criatura é reformado ou é nova de novo realmente? É nova de novo. Necessário vos é nascer. E quem está em Cristo? Nasceu de novo. Agora, o segredo é, o que é estar nele? Nós muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos em Cristo, gente. Deus quer entrar na nossa vida, nos impactar com a sua palavra novamente. Deus quer que a espada da glória faça efeito novamente. Ele quer que a espada afiada de 2 fios, que é a palavra de Deus, penetre ao mais profundo de nós. Ele quer que a palavra dele volte a ter guarida em nós. Porque é que em João no capítulo 8, aqueles judeus não se converteram, os fariseus não se converteram, ainda saíram com razão e quiseram apedrejar Jesus, e Jesus teve que fugir, porque eles não abriram o coração para a verdade. Eles de fato provaram que eram filhos do diabo,
algo naquele momento, mas nesta noite Deus está dizendo: vocês são meus filhos, então receba a minha palavra, a boa palavra. Se vocês são meus filhos, deixa a palavra entrar, deixa a palavra libertar, deixa a palavra transformar. Pare de julgar as pessoas e comece a julgar a verdade que vos tenho falado, porque se você receber a verdade, ela vos libertará. É necessário nascer de novo, então para isso eu tenho que receber, para estar em Cristo. Jesus falou em João 14:21, 14:23 também: quem me ama guarda a minha palavra. Não tem, ali não está dizendo, se você me ama você vai fazer tal coisa, não. Se você me ama, automaticamente está vivendo a minha palavra. Está ouvindo isso? Então por que guarda pecado, não confessa, não abandona e continua uma igreja parecendo que está às mil maravilhas? Não é só pecado de prostituição, não, tem o pecado dessa boca que fala tanta coisa. Nós seremos julgados pelo que sai da nossa boca. E isso não é peso, irmãos. Quem nasceu de novo não está preocupado com isso, porque quem nasceu de novo, a boca fala do que está cheio o coração. Quem está em Cristo, nova criatura é. Consegue entender agora a altura desta palavra? Você está em Cristo? Será que eu estou em Cristo? Porque se de fato eu estiver, eu não posso mais ser então uma velha criatura. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que é tudo, é uma nova vida, novos gostos, é assim, novos prazeres, novas alegrias, nova conduta, nova maneira de viver, novo relacionamento com a família, nova maneira de reagir. Colossenses 2:13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando ele perdoou, o perdão de Deus não é assim, meus queridos. Olha, eu te perdoo, está perdoado e volte a fazer o que você fazia. Não é assim. O perdão de Deus é: vai, não peques mais. E aqui Colossenses está dizendo, ele perdoou as nossas ofensas e nos deu agora uma nova direção. Então, olha o que Efésios 2:5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É uma ação de Deus para quem tem fome, para quem busca, para quem anseia. Tem gente que diz assim: eu vou morrer assim, eu não presto mesmo, Deus não quer nem saber de mim. Isso é uma desculpa de gente covarde, porque Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas. Deus quer transformar, Deus quer fazer nascer de novo. Para de dar lugar a Satanás e começa a dar lugar ao Espírito Santo, porque Ele nos faz novas criaturas. Não consegue dar glória a Deus, é difícil nessa hora, né? Porque eu sou sistemático. Escute uma coisa: quando entramos na presença do Senhor Jesus como novas criaturas, ao contrário da vida física que se prepara para a morte, passamos a uma vida nova que vai até a eternidade. É por isso que os medos mudam quando a gente nasce de novo. Antes de nascer de novo, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de muita coisa. Depois que nasce de novo, a gente tem medo de perder Deus. É diferente. A gente tem medo de perder o fervor, de perder a alegria da salvação.
de perder a graça, de perder o discernimento. Nós temos medo de ferir o Espírito Santo, de pecar contra o Espírito Santo. Nós temos medo de entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Marcos 1,15. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Romanos 15,17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí Romanos 8,1. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a saber, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, eu tenho que entender uma coisa aqui, meus irmãos. Quem é a nova criatura? Aquele que, usando a fé, e tendo sido convencido de sua vida sem Deus e nas trevas, se arrependeu de seus pecados e de ser pecador, e se converteu ao Senhor Jesus e à sua palavra, e agora vive para o seu Senhor. E aí, segundo aos Coríntios 5,15, resume tudo isso. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando alguém verdadeiramente se converte, o seu prazer está em agradar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E aí ele tem que chegar ao ponto de dizer, como Paulo disse, Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui, meus irmãos, nós vamos chegar em algumas respostas. Buscar a Deus. Alguém poderia chegar a essa altura e dizer: mas o que é que eu faço então? Qual que é a minha parte se o nascer de novo, se essa obra, ela só acontece pelo Espírito? A resposta é simples: creia no Evangelho e no Senhor do Evangelho. Creia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi isso que Paulo disse ao carcereiro, lá de Atos 16:31. O que fazemos para sermos salvos, Paulo? Vocês, irmãos, diga para nós. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus, Deus no Antigo Testamento, muitas vezes: olhai para mim e vivereis. Ouvi e a vossa alma viverá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É crer e receber, mas é crer sem duvidar, é receber sem questionar, porque a oferta é de salvação. Uma certa pessoa chegou para outra e disse assim: você é cristão? Eu sou. E ele voltou a dizer: você é cristão? Ele se sentiu meio apertado. Vou dar uma resposta meio que politicamente correta. Estou tentando ser, meu irmão. Ele: vem aqui que eu quero conversar com você. Você já tentou ser um elefante? Como assim? Você nunca vai conseguir ser um elefante, ainda que tente. É Deus que te faz um cristão. É Deus que te faz nascido de novo. É Deus que lava a sua alma, seu corpo, seu espírito. Então o que eu faço? Desmontou. Então o que eu faço? Creia. Busque de todo o seu coração.
clame a Ele, Ele vai te fazer um cristão. Por isso ninguém ocupa uma posição de ser nascido de novo por méritos próprios. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é pela fé que sois salvos. E a fé é a sua fé, é a sua busca, é o seu interesse, é o seu querer, é o seu buscar. E eu posso dizer isso categoricamente com muita propriedade, aleluia. Pois eu me lembro que comecei a ouvir a palavra, porque eu ia na igreja por causa de uma moça, que não é a minha esposa, mas foi uma cilada santa de Deus para me converter, glória a Jesus. E aí, eu comecei a ouvir palavras, e também lia o Evangelho, o Novo Testamento dos Gideões. E eu falava, tem que ser... Para ser crente, para ir para o céu, tem que ser igual aos crentes. Eu não dou conta de fazer isso não, meu Deus do céu. Eu ficava com medo de morrer. E eu falava, Jesus, se eu for morrer algum dia, o Senhor me dá uma meia hora para me confessar os pecados, tudo, que eu não quero ir para o inferno, não. E aquele negócio. E aí eu chegava em casa bêbado, pela misericórdia de Deus, Ele me salvou. Mas eu não conto isso por vantagem, claro que nunca, porque a vantagem é ser de Deus. A melhor coisa que tem é nascer na casa de Deus e viver para Deus e não se sujar. Mas eu chegava bêbado em casa, e a casa rodava, eu punha o braço para fora, porque era uma simpatia para não rodar a casa, tanta coisa errada. Mas eu falava, e ainda bêbado eu falava com Deus. Eu não devia ter bebido. Senhor, me liberta. Tira de mim o que não te agrada. Se o Senhor é um Deus vivo mesmo, me transforma, bêbado. E eu lembro que eu sonhei com Satanás, numa dessas ocasiões. Ele apareceu com um terno cinza para mim, sapato cinza, bem vestido, bonito, um chapéu cinza. E ele disse, não tem jeito de tocar em você, nem no seu irmão. E eu arrepiava no sonho. Porque vocês chegam, ainda que chegam bêbados, ainda fala com o homem lá de cima. Todo aquele que busca Deus já está sendo guardado por Deus e tem uma obra para acontecer. Você consegue entender isso? Dirac Samai. Eu bebia das 8 da manhã, entrava na igreja 19 horas, parava de beber às 18 para tomar banho. E Deus impactou a minha vida. E eu saía falando com Deus que eu queria mudar, me liberta. Sávio Lisboa parava, presbiteriano na época, muito querido. O Pedro teve contato com ele, cadê o Pedro, meu Deus? Ali, né, Sávio Lisboa. Zaca, está bêbado, Zaca, de novo, e eu na moto, e falava do amor de Deus. Mas eu chegava em casa e falava com Deus que eu queria libertação. E aí um dia, indo para uma reunião, e agora não tinha nada a ver com menina, com coisa mais, é porque eu estava com saudade de Jesus, vocês conhecem o testemunho, a maioria. Falei, se tu és o Deus verdadeiro que eu tenho ouvido falar, que muda as pessoas, muda a minha vida, Senhor. Naquela noite, Ele me fez nascido de novo. Porque eu acordei com nojo de tudo quanto é bebida, cachaça, prostituição, pecado, e com uma fome de Deus, de ler. Eu li a palavra agora chorando e recebendo do Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Necessário vos é nascer de novo. E o que aconteceu comigo? Eu que gostava dos bares, das farras, das coisas, agora não queria mais para esses lugares. Eu queria estar na igreja todo dia. Quando não tinha culto na minha igreja, eu saía procurando outra igreja séria que tivesse culto, saía procurando vigília. Todo dia eu queria Jesus Cristo, mas antes de nascer de novo, todo dia eu queria cachaça, queria o bar, queria prostituição. Todo dia saía de bar meia-noite, 1h, para trabalhar de manhã. Mas agora Ele lavou minha vida, converteu minha vida. O meu prazer era Jesus Cristo de Nazaré.
Quando a obra do nascer de novo acontece, todos os absolutos mudam, todos os gostos mudam, porque agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não tinha coragem de acusar, não tinha coragem de guardar mágoa, não tinha coragem de pensar mal, mas tinha coragem já para pregar o evangelho do jeito que tinha que pregar. Necessário vos é nascer de novo. Quando você nascer de novo, tudo é suportável em Cristo, tudo é tolerável em Cristo, tudo é para a glória de Cristo. Nós passamos por tantas lutas, dificuldades, 21 vacas magras, tanta coisa que nós passamos, jamais pensamos em desviar pela graça e misericórdia e bondade de Deus, jamais pensamos em parar, jamais pensamos em deixar a igreja, jamais pensamos em outra coisa. Por quê? Porque nascemos de novo pelo Espírito Santo, e esse Espírito que fez na minha vida, fez na vida de muitos aqui, e quer fazer na vida daquele que ainda não tem. É verdade, Ele me alcançou. E aí, qual é a principal coisa? Crer. Nós não estamos pregando uma associação, nós não estamos pregando uma nova moda, nós estamos pregando a palavra desse Deus que é viva, poderosa, eficaz, libertadora. Essa palavra, ela é a palavra da regeneração. Nós temos que ser lavados por esta palavra, libertados por esta palavra, santificados por esta palavra, fortalecidos por esta palavra, edificados por esta palavra. Nós temos que ser impactados pela palavra da verdade. E esta palavra não é de particular interpretação, como muitos estão fazendo por aí, nas suas discussões infundadas e loucas. Outra coisa que eu postei na rede social lá é: cuidado com as palavras que você está ouvindo, com os líderes que você está escolhendo. As palavras que você está ouvindo, elas estão te levando a ódio e a mágoas, a ressentimentos e a desistir? Ou elas estão te renovando, avivando, te ensinando a perdoar, a compreender e arrepender? Olha, o homem nasce de novo quando o faz de dentro para fora. Toda essa ciência de hoje quer mudar o homem de fora para dentro. Ele quer trazer coisas de fora e atingir o homem, mudar o homem, a estrutura do homem, a saúde do homem, o emocional do homem e mais não sei o que. Esse aqui traz o Espírito Santo para dentro de nós. E o Espírito Santo não é paliativo. Ele não é como um remédio que a doença não tem cura e esse remédio te ajuda a ter alguma sobrevida. Não, ele te dá uma nova vida. Alguém está entendendo? O Espírito Santo vem e faz acontecer a obra da regeneração. O que torna o homem ruim é a ausência da presença de Deus nele. O acúmulo de pecados cometidos. Isso faz ele se tornar cego. Isso faz ele se tornar escravo. Isso faz o homem se tornar mau, egoísta. Por que Deus teve que destruir a terra lá no capítulo 6 do Gênesis? Porque toda a alma do homem maquinava o mal, pecado, distância. Escute, você que está em pecado e nunca confessa, pelo amor de Deus, essa bomba vai explodir. Depois você não consegue mais. Até agora ainda tem alguma coisa de consciência, depois se perde, a mente é cauterizada. Aí acontece como alguns líderes que eram tão cheios do Espírito Santo, hoje são desviados e opositores da igreja.
Quando o pecado domina, a pessoa sai de uma igreja que tanto ajudou, falando mal dela. O nascido de novo não faz isso. O nascido de novo tem reações parecidas com a de Jesus Cristo. Tem ações parecidas com a de Jesus Cristo. Tem sentimentos parecidos com o de Jesus Cristo. Isso faz um homem então se perder. Gálatas 5, 19 a 21, esse homem é um praticante das obras da carne, e elas são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu faço para entrar? Nasça de novo. O que eu faço para não herdar? Pratica as obras da carne. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse homem biblicamente está condenado. Necessário nos é nascer de novo. Na vida natural nós nascemos e vamos colocando coisas ruins dentro de nós. Na espiritual, nascemos de novo e vamos, depois de sermos limpos e regenerados, colocando as coisas boas de Deus dentro de nós. O fruto do Espírito é produzido em nós, quando nós, nascidos de novo, somos tomados pelo Espírito e agora andamos e vivemos no Espírito. Aleluia. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Contra essas coisas não há lei. O Espírito tem a liberdade de estar em nós, então a evidência é o fruto. E é interessante que aqui Gálatas não está usando os frutos do Espírito, ele está falando o fruto. Porque é um fruto só com tais gomos. É um fruto só com tais partes. Ninguém pode dizer que tem o amor se não tiver alegria, porque esse fruto ele vem para nós, já com amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Amém? Glória a Deus. E aí Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí Colossenses 3, 9 e 10, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A evolução, olhe para cá, pelo amor de Deus, preste atenção. A evolução dos nascidos de novo é imitar Jesus cada vez mais. A evolução dos nascidos de novo é ser de Deus cada vez mais. Está prestando atenção? Não adianta crescer se não nascer de novo. Não adianta prosperar se não nascer de novo. Não adianta alcançar o canudo da faculdade. Eu conheço pessoas que receberam de Deus o canudo da faculdade. Foi Deus que falou, eu vou dar a faculdade. Hoje tem a faculdade, mas não tem compromisso com Deus. Não nasceu de novo. Necessário vos é nascer de novo. Foi isso que Deus disse, que Jesus disse ao pastor Charles, que dá o testemunho, mora em Goiânia. Chegou em casa e falou, Deus, eu estou ao ponto de desviar. Eu sou pregador da palavra, eu sou professor da escola bíblica, olha o Nicodemos aqui, ó. Sou pregador da palavra, sou professor da escola bíblica, sou dizimista, sou ofertante, sou ocupado, não falta um culto, sou fiel, Senhor. Olha a minha vida do jeito que está. E aí Deus falou para ele, sabe o que você precisa? O que, Senhor?
Você precisa nascer de novo. Porque o dia que você nascer de novo, você não vai dizer para mim que está ao ponto de desviar. Quem nasceu de novo, se porventura falar, eu quero desviar, para ele é a maior loucura da vida dele. Porque o nascido de novo jamais pensa em desviar. Ele pensa em orar a Deus, tira a minha vida, Senhor, mas jamais. Não é ele tirar a vida dele, não. Senhor, tira a minha vida porque a coisa está difícil, me leva para o céu. Mas não pensa em desviar. Ele já está dizendo como Pedro, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Lavraço, Clechamaia, só Jesus tem palavras de vida eterna, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, só Jesus é verdadeiramente a porta, só Jesus é o pão que alimenta a alma, Jesus é a esperança da igreja, Jesus é a luz da igreja, Jesus é a ponte que nos leva para o céu, Jesus é tudo para a igreja, e a igreja dos nascidos de novo, jamais vai querer virar as costas para tão bom Salvador e Senhor. Então nós concluímos também que os nascidos de Deus, pelo texto que lemos, eles nascem da água e do Espírito. Nascer da água tem duas conotações. A primeira, o nascimento natural, a gente nasce na barriga da mamãe que tem a água lá, tá certo? E aí tem algumas conjecturas a respeito disso que eu não vou entrar aqui. Mas a água também é a palavra, a lavagem. A água lava e regenera a pessoa. Tito vai falar sobre isso. Pedro também. Quando nós olhamos para João 3, 5 e 6, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, primeiro nós nascemos da carne, porque de fato, isso tem que ocorrer. Nós estamos aqui no corpo carnal, ok? Junção do papai mais a mamãe, gravidez, nasceu a criança. Amém? E agora vem, nascer da água, diz respeito a quê? Nascidos da palavra de Deus. 1 de Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E quem permanece nela também permanece para sempre. 1 de João 2, de 15 a 18. Quem guarda a palavra, esse permanece para sempre. Escute aqui uma coisa. Essa palavra, ela vem para nós quando é recebida. Ela tem que ser recebida, ela tem que ser amada, ela tem que ser abraçada. Senão o capítulo 8 vai mostrar o que aconteceu lá com os fariseus. No caso de Nicodemos, ele vai receber essa palavra. Romanos 10, 17, não de semente, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Qual é a fé bíblica que me leva a ter de Deus a ação do Espírito em mim? A fé na palavra. Não é a fé naquilo que me disseram, se aquilo que disseram não tem a ver com a palavra, é a fé na palavra. E eu ouço esta palavra e a fé, ela vai brotando e rebrotando e revigorando em mim. Por isso, João 15:3, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí vem a experiência. É a revelação de Jesus para nós. Para Saulo,
foi um clarão na estrada de Damasco e tudo mudou. Para Pedro foi um encontro na praia, e depois de 2 encontros anteriores, ele vai ter esse encontro na praia. Tu me amas. Jesus está se manifestando. Para mim foi 17 de setembro de 93, naquela reunião, quando Jesus se manifestou a mim e me libertou, e naquela noite me fez nascido de novo, liberto de todas as drogas, de toda a prostituição, de todo o pecado, numa noite só, para a glória dele, porque ele é Deus verdadeiro e faz obras verdadeiras. Então, tem que ter o dia da manifestação de Jesus a nós. Está entendendo ou não? Pastor, eu acho que Jesus não me ama. Eu acho que você não está com vontade de ser tocado por Ele, porque muitas vezes bêbado eu falei com Jesus, até que Ele me lavou. Nós temos que orar até que Ele nos lave, até que Ele nos limpe, até que Ele nos salve, até que Ele nos converta, até que Ele arranque os pecados de nós. Nascer do Espírito diz respeito ao que é gerado pelo Espírito. Falamos da palavra como água. Tito 3, 4 a 7. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu amei a palavra, eu abracei a palavra, eu acreditei no Evangelho do Senhor, e eu comecei a implorar a Ele, e Ele enviou o Espírito Santo regenerador, por sua obra de graça, por sua obra de misericórdia. Tem alguém que está alegre por esta palavra, ou está triste com esta palavra? O Espírito Santo vem morar em nós, e passa a fazer então algumas obras internas. Jesus disse assim: Ele estará em vós e permanecerá em vós. A questão de muitas coisas não acontecerem, de mudanças, é porque nós entristecemos o Espírito Santo. E ao entristecer o Espírito Santo, nós interrompemos a obra dele em nós. Mas deixa ele permanecer aí para você ver. Começa a tirar essa murmuração da boca, para de mentir, para de masturbar, para de ficar olhando essas redes sociais de pecado, para de abrir essa boca e xingar e falar palavras que entristecem o Espírito Santo. Começa a levantar na sua vida para a glória de Deus, e começa a ter uma vida que Deus se alegra nela. O Espírito Santo vai permanecer. Se ele permanecer, a obra da regeneração começa a valer a pena na sua vida. Se ele permanecer, a mentira sai. Se ele permanecer, o pecado sai. Se ele permanecer, a vingança sai. Se ele permanecer, o ódio sai, a amargura sai. Em nome de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo permanecer, nunca mais você será a mesma pessoa. O problema é entristecer o Espírito. Uma das coisas mais importantes que deveríamos preocupar, entre outras, na nossa vida, é não entristecer o Espírito Santo. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força, é Ele que nos levanta, é Ele que nos convence, é Ele que está em nós. E olha, sabe aquela pessoa que você às vezes não vai com a cara dela? Jesus morreu por ela. Não fica pensando mal dela não, começa a orar por ela, o Espírito Santo se alegra. Nós não somos opositores nem caluniadores, nós somos agentes de Deus. Quando o Espírito, e eu já vou encerrar aqui, quando o Espírito Santo permanece em nós, o que acontece? Convencer, ele nos convence. Por isso que 1 de João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele vai convencer toda hora.
Você pode não ouvir a palavra do pregador, mas o Espírito Santo vai falar, você está errado. Tem gente, irmãos, muitas pessoas já ouviram testemunho assim, e eu falo isso tudo para a glória de Jesus, porque Jesus é tudo e acabou, pronto, tudo. A pessoa fala assim, aquele dia que o pastor não sei o quê, fui bravo para casa, fiquei nervoso, até pastores hoje já ouvi falando isso, que o pastor não sei o quê, fiquei nervoso, cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim, mas você não quer mudar? Não foi ele não, a palavra é minha. A gente quando não quer mudar, a gente ouve a palavra falando, é o homem, o pastor está bravo, o pastor está nervoso. Começa a analisar tudo do ponto de vista espiritual e se é bíblico para você ver. Deixa o Espírito Santo te convencer para você ver. Ele convence e ele dirige. 16:13 a parte A, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 3:8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem sopra é Deus, quem dirige é Deus. E ele também faz produzir o fruto do Espírito em nós. E ele também consola. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ele consola, ele conforta, ele levanta, ele alegra, ele traz luz, ele traz resposta. Orabagassúria. Aleluia. Também prepara. 1 Coríntios 6, 18 a 20, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos dele. Ele também dá vida espiritual. Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele também regenera. João 20, 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ele também produz esperança. Romanos 15, 13, ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ele também derrama amor em nossos corações, Romanos 5, 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É por isso que Jesus falou, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que entrar pelo trilho da palavra, crer na palavra, receber a palavra, o Deus da palavra, o Jesus da palavra, e agora ser tomado pelo Espírito Santo, e fazer com que o Espírito permaneça em você, lutar todo dia, orar, jejuar, buscar, santificar, estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, se levantar e deixar o Espírito Santo mover. Gálatas 5, 25, se nele, aleluia, 24, porque fomos crucificados por Cristo, em Cristo, aleluia, 25, se andamos no Espírito, vivamos no Espírito, aleluia, porque quem vive no Espírito é transformado, é mudado de glória em glória, de fé em fé, de poder em poder, de unção em unção, de palavra em palavra, de ação em ação de Deus, arabaia. E eu te digo uma coisa, quem permanece no Espírito, e o Espírito permanece nele, viverá avivamentos de Deus em todo o tempo. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Necessário nos é nascer de novo. Fique sobre os pés. Quais são os sinais de alguém que já nasceu de novo? Novo pensar. Novo sentir. Novo agir. Sem nascer de novo não existe possibilidade de crescimento espiritual. Você pode crescer
em muitas áreas. Pode conquistar muitas coisas, mas não saberá lidar com elas. Tem muita gente que, por causa do cargo que ocupa, preste atenção, por favor. Tem muita gente que, por causa do cargo que ocupa, se acha e se sente maior e melhor do que os outros. Por causa do título que tem, do diploma que tem. Não converse aí atrás, por favor. Por favor. Tem pessoas que, por causa da posição que assumem, se acha melhor do que os outros. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você e para mim. O maior homem que veio glória a Deus. O maior homem que veio na terra foi Jesus Cristo. Ninguém tinha o que ele tem, em tudo que você imaginar. O Filho de Deus. Dá para seguir o exemplo dele? Ele veio e começou a se exaltar sobre todos. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem gente que é manso e humilde de pretensão, porque precisa de conquistar alguma coisa. Jesus era de coração. E aí eu chego nessa conclusão e creio que vocês vão concordar comigo. Estamos muito longe. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora a pergunta maior do que essa ainda é: mas queremos mudar? Queremos nos esforçar ou vamos falar que vamos sair da igreja porque as palavras são duras? Se estas palavras são duras, é porque você não quer o céu, porque elas são esclarecedoras. São palavras da verdade para nos levar a morar no céu. Não são duras, são francas e verdadeiras para quem quer morar no céu. Então a pergunta é: será que nós vamos nos esforçar para começar? Será que nós vamos lutar para que o que Jesus quer que aconteça em nós comece a acontecer? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como haverá respostas da palavra pregada se não houver quem ouça? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, se hoje ouvirdes a glória a Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Estamos em uma guerra espiritual que você não tem noção. Mas você não tem noção do quanto Deus quer nos encher nesses dias. O quanto Deus quer levantar pessoas verdadeiras e fiéis, que Ele possa confiar tesouros do céu sobre nós. Eu quero crescer, e você? Necessário é nascer de novo para que o crescimento não nos traga prejuízo. Toda pessoa alicerçada espiritualmente, ela pode ser um arquimilionário. Toda pessoa alicerçada espiritualmente, ela pode ser ungida, cheia de toda a glória, poder, unção, dons e fruto, que não vai sair da sua posição de servo. Jesus era aquele que tinha todas as coisas enquanto palmilhava na terra, mas não saiu da posição de servir. Sempre franco, verdadeiro. Com aqueles que queriam mudar, não olhava nem para o ato do adultério da pessoa, mas para aquela alma que queria uma nova oportunidade. Então ele dizia: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Mas para os fariseus ele dizia: vocês são sepulcros caiados.
bonitos por fora, vocês vestem essas vestes tão lindas e falam de maneira tão linda, mas tudo isso é exterior, por dentro vocês são podres. Então Jesus, ele ama tanto que não consegue deixar de falar a verdade, assim como não consegue deixar de amar quem precisa e dar oportunidade para quem precisa. Deus quer nos dar estrutura. Deus nos quer fazer nascidos de novo, e se a gente nascer de novo, nunca mais vai falar em deixar nada que se diz respeito a Deus e a sua casa. Ramasatai. E eu estou falando especificamente para umas poucas pessoas que aqui estão nesta noite, aleluia, que disseram deixar a igreja, que disseram parar de fazer essas questões de eu vou, se Deus quiser, a promessa, e não querem pensar mais nisso. Satanás te convenceu, mas agora o Espírito Santo está dizendo, deixa eu te convencer, porque a sua história não está em crer no que Satanás lança de seta sobre a sua mente. A sua história está em receber a minha palavra, e a minha palavra mudará a sua história, dirigirá os seus passos e dará sentido à sua vida, diz o Senhor. Garabá no Ganavaço Rebanacaya. Pastor, as igrejas todas não prestam, pastores não prestam, ninguém presta. Então presta atenção numa coisa, você está desviado. O Senhor quer te encher nesta noite, porque a preocupação do nascido de novo não é acusar, não, é procurar o lugar onde deve estar e servir a Jesus de todo o coração. Escolhei hoje a quem devem dar ouvidos, se aos vossos próprios pensamentos, se às setas que o inimigo tem colocado, se aos sentimentos conturbados e misturados, ou se à voz do Espírito Santo que nesta noite fala conosco. Rabai Shotai, qual a voz vocês escolhem ouvir? Garabaço Daragai, ouça a voz do Espírito e vivereis. Garabacai, ouvi, a vossa alma viverá. Garabacai. Senhor, meu Deus e meu Pai, ministrei a palavra neste seminário, Senhor, mais uma vez, mais uma palavra. Sim, nós queremos experimentar tudo que o céu tem para as nossas vidas. Meu Pai, olha para as orações, ouça as orações que a alma está fazendo, que o interior desta pessoa está clamando. Ela reconhece, eu reconheço, nós reconhecemos, ó Deus, e agora manifesta a tua glória, traga do céu, aleluia, aleluia, o teu Espírito regenerador entre no mais profundo das nossas vidas. A palavra já foi lançada, muitos já estão crendo na palavra. A água está lavando, a água está limpando, a água está purificando, a água está produzindo fé, a água está regenerando. Rabacaxandai, agora derrama do teu Espírito sobre os que creem, derrama do teu Espírito sobre os que invocam o teu nome com sede e com fome, compungidos pela palavra. Espírito do Senhor, venha, Espírito regenerador, venha, começa a produzir o fruto, começa a produzir mais fruto, começa a produzir, vai trabalhando, Espírito Santo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos das nossas falhas, nós nos arrependemos das nossas mornidões, do nosso meio termo, um dia quer, outro não quer. Nós tomamos decisões diante do céu. Lava, 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 limpa, limpa, limpa em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava. Orabacandai, recebei o Espírito regenerador, recebei o Espírito regenerador, recebei o Espírito transformador, recebei o Espírito que cura a mente, liberta a alma, liberta o coração. Recebei o Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia. Coloque as duas mãos no seu coração, na sua alma. Senhor, todo aquele que disser eu recebo o teu Espírito, que o Senhor coloque uma nova semente.
para aqueles que desistiram, Senhor, na caminhada, que deixaram de crer por escândalos, decepções. Volta uma nova semente para este coração. Coloca a semente seja plantada em cada um agora que está dizendo: eu quero o Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo. Ramanda Kassamai, receba a semente. Arabacaço de Candarai, receba a semente, uma nova semente, que vai produzir frutos. Cadapre Assamanda Aragai, recebei o Espírito do Senhor. Senhor, sopra sobre o teu povo como sopraste sobre os discípulos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê glória ao Senhor, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Reveja a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra. Com certeza tudo vai mudar. Passamos 11 minutos.